Um líder precisa desenvolver algumas habilidades para manter e para ter sucesso. Quais são essas habilidades? Hoje nós vamos falar das 5 principais habilidades que um líder precisa ter para desenvolver uma equipe de sucesso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Wagner Giroto, aqui você está no GirotoCast, e nesse GirotoCast, eu, junto com a minha amada esposa, Tainara Giroto, a gente compartilha alguns assuntos, e esse é um dos assuntos que a gente fala sobre liderança. Esse mês a gente está com uma série sobre lideranças. Gravamos um episódio, este é o 2º episódio da série sobre liderança. Sejam muito bem-vindos a todos vocês ao nosso GirotoCast. Olá, pessoal! Que prazer estar aqui de volta com um assunto que eu sento para aprender. Pessoal, tenho a honra de estar à frente de um grande líder que me ensina todos os dias. E hoje quero que a gente compartilhe um pouco com o pessoal algumas habilidades que o líder deve ter para conseguir levar a sua equipe, os seus liderados para um patamar de sucesso, né? A gente estudou bastante sobre esse assunto, trouxemos algumas habilidades pontuais que você aplica dentro da equipe, né? Não é teorias, é realmente a realidade, né? São as habilidades que você usa no seu dia a dia, no campo, com a nossa equipe, para a gente ter a equipe que a gente tem hoje, né? E eu anotei aqui que o primeiro ponto, a primeira habilidade que eu vejo que você desempenha com muita, assim, facilidade é a habilidade da responsabilidade, né? Eu queria que você falasse um pouco qual é a importância dessa habilidade de ser responsável, se dá para as pessoas se tornarem pessoas responsáveis e como isso implica dentro da equipe. Então, responsabilidade é um dos assuntos que o líder tem que ter muito em conta na vida dele, na carreira dele, na história dele, né? Responsabilidade, o maior segredo com certeza absoluta no que se trata de você liderar pessoas com foco nos resultados. Você ter responsabilidade pela sua história, você ter responsabilidade pela sua liderança, você ter responsabilidade pela vida das outras pessoas, faz com que você se mantenha firme naquilo que você está fazendo. Como é que você adquire responsabilidade? Você adquire responsabilidade com o passar do tempo. Com a maturidade vem a responsabilidade. A responsabilidade pode ser criada também. Você pode desenvolver uma responsabilidade. Você pode não ter nascido com responsabilidades, mas com o passar do tempo, o mundo foi te expondo a coisas que você precisou ficar responsável. A responsabilidade de ser mãe, a responsabilidade de ser pai, você não nasceu com ela, mas você, por ter um filho, você adquiriu essas responsabilidades e foi trabalhando em cima delas e se tornou cada vez mais responsável, cada dia mais responsável. Com o passar do tempo, você, como pai, como mãe, vai se tornando mais responsável ao cuidar desse filho. A equipe é a mesma coisa. A responsabilidade de uma liderança é a mesma coisa. É entender que essas pessoas que estão a seu cargo, que estão dispostas à sua liderança, elas precisam da sua autonomia de responsabilidade. Você precisa desenvolver essa responsabilidade diante delas. Tudo bem, você é um líder novo, às vezes, e não tem toda aquela maturidade, aquela responsabilidade, mas vai desenvolvendo essa característica, vai desenvolvendo essa habilidade, porque responsabilidade é uma habilidade que você vai criando com o tempo, você vai desenvolvendo essa responsabilidade junto com as pessoas. Responsabilidade é a postura também, né? Exatamente, eu ia falar exatamente sobre isso. Seja correto naquilo que você faz, seja correto com aquilo que você fala. Não tenha problema de pedir desculpas, não tenha problema de falar, olha, eu não sei, eu vou buscar alguém que saiba e depois eu te respondo. Você não precisa admitir algo que você não sabe, responder algo que você não tem certeza, e isso você vai criando responsabilidades. Isso as pessoas vão olhando para você e vão falando, opa, ele tem responsabilidade sobre uma resposta assertiva. Ele tem responsabilidade sobre um caminho correto. Ao passo que eu falo que eu não sei, que eu vou buscar essa resposta porque eu não quero errar,
eu trago uma responsabilidade maior sobre o meu grupo, sobre a minha liderança, sobre o meu negócio, né? Então, ser responsável é a principal característica, com certeza absoluta, de alguém que quer desenvolver uma boa liderança. Eu acho incrível, né, que dentro de um dos nossos negócios, se referem as pessoas que estão abaixo de nós sobre a nossa liderança como filhos empresariais, né? E é exatamente isso. São filhos de negócio. A gente tem responsabilidades com a vida deles, como a gente tem com os nossos filhos. Não é alguém que você tá todos os dias, não é alguém que você acorda, que você dorme com essa pessoa dentro da sua casa, mas é como um filho crescido, é um filho que já casou, que mesmo ele tendo a vida dele, tendo a família dele, como pai, você tá lá orientando, observando, vendo o que tá fazendo de errado, vendo o que tá fazendo de certo, chamando para uma conversa, alinhando o que tem que alinhar, corrigindo o que tem que ser corrigido. Porque essa é a responsabilidade que a gente deve ter com os filhos, mas também com os nossos liderados, né? A gente até fez já começamos o episódio, essa temporada, falando sobre isso, a gente falou um pouco lá sobre isso, né? Sobre a responsabilidade da vida com aquela outra pessoa. E um líder, ele, além de ter a responsabilidade com os liderados, com a equipe, né? Para fazer desenvolver o ser humano que há dentro deles, o potencial que tem dentro deles, para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma em equipe, como pessoa, no individual, né? Ele tem a responsabilidade de entregar o resultado que a empresa pede. Essas são outras responsabilidades de um líder também. Quer dizer, eu tenho que cuidar da minha equipe, manter uma harmonia, manter eles focados, manter eles no ambiente certo, correto, para eles me darem o melhor que eles têm. Né, extrair o melhor deles. Mas eu também tenho a responsabilidade de entregar o que a empresa me pede. Eu tenho a responsabilidade de entregar o que as pessoas que me colocaram nesse lugar, que confiaram essa liderança a mim, eu tenho a responsabilidade de entregar o que eles precisam, para a empresa se manter ativa, para a empresa se manter de pé. Porque eu não vou conseguir manter uma equipe dentro da empresa se a empresa não tiver o resultado que ela necessita, o resultado que ela precisa. Os investidores dessa empresa, eles precisam ter um resultado para continuar investindo. Então eu preciso dar esse resultado para eles, para a minha gestão poder continuar com os meus liderados. Exatamente. E entender que você sendo líder, trocar um pouco aquele olhar de eu sou líder, eu mando e você obedece. Eu tenho autoridade sobre a sua vida. Trocar pelo eu sou o seu líder, eu sou responsável pela sua vida. Né? É uma grande diferença você ter autoridade sobre a vida de uma pessoa e você ter responsabilidade. Porque já não existe mais isso de você mandar a pessoa obedecer, né? Pode ser que existia há milhares de anos. Hoje você tem que ganhar a confiança, instruir essa pessoa. Você não manda mais em ninguém, né? Você instrui, você direciona as pessoas, é diferente. Então esse olhar tem que ser trocado, né? Você tem que ser responsável por aquela pessoa, pelos resultados dela, né? Entender que a gente sempre fala, né? Se a sua equipe está indo bem, parabéns. Você está sendo um ótimo líder. Se a sua equipe está tendo maus resultados, parabéns. Você está sendo um mau líder, né? O resultado da equipe é responsabilidade do líder. Exatamente. Uma empresa, ela depende de uma equipe para ser uma boa empresa. Uma empresa não é uma boa empresa porque ela tem um grande prédio, porque ela tem uma linda fachada, porque ela tem muitos metros quadrados. Uma empresa é uma boa empresa porque ela tem um grande faturamento. E um grande faturamento vem com uma grande equipe de vendas, vem com uma grande equipe de negócios. E essa grande equipe de negócios, essa grande equipe de vendas, com certeza absoluta, tem um líder. Né? Antigamente, grandes talentos procuravam empresas. Hoje, grandes empresas procuram grandes talentos. Então, não é mais os talentos que estão indo em busca das empresas. Hoje, o mercado está tão escasso de mão de obra capaz, né, que as empresas estão tendo que ir em busca. Então, quanto mais você desenvolve, quanto mais você faz, quanto mais você trabalha em prol daquilo, quanto mais você se especializa naquilo que você está fazendo,
Seja ele como líder, seja ele como desenvolvendo alguma função dentro da equipe, seja você tubarão, seja peixe, não importa. Todas as empresas precisam do teu trabalho. Se for um trabalho bem feito, se for um trabalho focado, se for um trabalho bem desenvolvido, as empresas precisam de você. Mas as empresas vão buscar e vão procurar você aonde? Nós já falamos sobre isso e eu quero ressaltar isso. As empresas não procuram você dentro da sua casa, parado, lá frustrado, desanimado em algum canto escuro. Elas procuram você quando você está ativo em alguma equipe de trabalho, fazendo algo de relevância para alguma empresa. Isso é muito importante. O movimento traz resultado, né? É necessário. Eu quero que você comente um pouco sobre o segundo ponto que nós temos aqui, que é a segunda habilidade, que você, assim... Nossa, eu admiro muito você por isso. Que é a percepção Vamos combinar. interpessoal. Vamos combinar que você me admira em tudo, né? Porque você fala que me admira nisso, naquilo, naquele outro. Fala pro povo, eu me admiro ele em tudo. Porque tudo que eu sei é que eu aprendi de você. Então, eu vou ser uma eterna aluna sua, né? E isso é inexplicável. Graças a Deus por isso. Sempre vou estar, sempre aprendo com você. Que Principalmente bom, isso de liderança, a gente até falou esses dias, né? Se você pudesse escolher alguma coisa minha e eu pudesse escolher alguma coisa sua, na hora veio a sua gestão com pessoas, a sua habilidade de lidar com as pessoas. Olha, se eu tivesse isso só de você, já tava ótimo. Você é muito bom nisso. E eu não consegui extrair tudo que eu gostaria de ter de você. Eu gostaria de ter muita coisa. São mais de 20 itens que eu nem quero pontuar aqui, vai. Tá fazendo moral aqui, né? Mas a segunda habilidade que você desenvolve muito bem é a percepção interpessoal, né? Que vem se identificar o perfil das pessoas, entregar as ferramentas e as oportunidades certas para as pessoas certas. Você sabe fazer muito bem isso. E eu quero que você explique um pouco para o pessoal qual a importância de desenvolver essa habilidade, né? E de como a gente consegue desenvolver um pouco isso, ter essa noção de quem cabe em que lugar, de como funciona. Inclusive, eu comecei falando sobre esse assunto num outro podcast que a gente tem aí. Eu vou deixar o link aqui para você, e você pode buscar esse podcast onde eu falo sobre alguns modelos de mundo, que eu falo sobre o auditivo, o visual e o sinestésico. Esses 3 modelos de mundo são muito importantes para você ter conversações assertivas com os seus colaboradores, ou seja lá com que pessoa você for conversar. Eu falo muito lá sobre vendas, sobre a comunicação do vendedor com o cliente, mas você precisa também ter essa comunicação com o seu parceiro de trabalho, com o seu liderado, com o seu superior, com a sua esposa, com o seu esposo, seja lá com quem for, você precisa ter uma comunicação assertiva, entender de que forma que ela age, de que forma que ela reage, e entender que você também age e reage de uma forma. Tainara, por exemplo, identificou que o modelo de mundo dela é visual, o meu também é visual. Então, nós temos muita facilidade de comunicação entre nós dois, porque nós somos 2 visuais. Agora, e se ela fosse uma pessoa auditiva e eu fosse uma pessoa visual? Então, eu teria que trabalhar dentro do meu percentual de desenvolvimento, eu poderia baixar um pouco o meu visual, ela subir um pouco o auditivo dela para a gente ter uma conversação. E isso você vai aprender nessa aula sobre auditivo, visual e sinestésico que você vai encontrar num dos episódios também aqui no YouTube. A gente fala sobre pessoa certa no lugar certo. Você encontrar e colocar as pessoas certas nos lugares certos é o grande lance do negócio, de qualquer negócio. Você ter o conhecimento que a pessoa certa deve se encaixar no lugar certo, é você usar a chave certa para ligar aquele carro. Muitas das vezes você tenta várias chaves e não consegue ligar o motor do carro. Você tenta de várias formas e não consegue, você vai empurrando aquele carro. E você sabe que aquele carro não desenvolve o melhor dele porque não está com o motor ligado, ou não está com a chave certa. A pessoa certa é a chave certa para ligar o motor. A pessoa certa no lugar errado não desenvolve. A pessoa errada no lugar certo também não desenvolve. Só existe uma forma de tudo encaixar e tudo dar certo, é sendo a pessoa certa no lugar certo. Agora, como é que eu faço para encontrar e para colocar a pessoa certa no lugar certo? Eu preciso saber, primeiro, identificar essa pessoa. Qual que é o modelo de mundo dessa pessoa? Essa pessoa é visual? Essa pessoa é auditiva? Ou essa pessoa é sinestésica?
Quais que são as motivações de compra dessa pessoa, que essa vai ser uma outra aula que eu também vou levar para o pessoal aqui do YouTube. Motivações de compra: evitar perda, evitar dor, sentir prazer, aprovação social e autorrealização. Essas motivações de compra são muito necessárias para saber como ela lida com as coisas. Como ela gosta de fazer as coisas. A gente fala de compra, mas como ela desenvolve no ambiente que ela está trabalhando, o que ela está fazendo. Então é muito importante você entender de pessoas, entender como o mundo dela gira, o que ela gosta, o que ela mais desenvolve, o que ela melhor desenvolve, para fazer com que ela se encaixe no lugar certo, né? Eu acho que uma forma prática também, né, das pessoas poder fazer isso, super necessário que o líder ele tenha habilidades, que ele tenha conhecimento, mas às vezes o caminho também pode ser um pouco simples, né? Pergunta, o que você gosta de fazer? Eu já passei por algumas entrevistas de trabalho e eu acho que eu nunca recebi essa pergunta. O que você gosta de fazer? E hoje, se a gente vai perguntar para a maioria das pessoas, até um tempo atrás, eu não sabia o que eu gostava de fazer. O que me colocasse para fazer, eu ia fazer. E quem sabe eu não fazia tão bem, porque não era aquilo que eu gostava de verdade. Então, eu acho que pode ser uma forma também de saber se a pessoa está no lugar certo, né? Você gosta de fazer o que está fazendo? Você é um call center. Você gosta de ligar para as pessoas? Você gosta de falar com elas? Você gosta de ser simpático, gentil, agradável? Porque é o perfil que a pessoa tem que ter para estar ali em contato com as pessoas, né? Sabe que eu não gosto, não tenho tanta paciência, eu acho um saco ter que ficar sendo gentil, sorrindo, falando com alegria. Eu quero ficar na minha, não quero falar com ninguém, quero ficar mais... Pô, então você tá no lugar errado, né? Então coloca lá no financeiro, que vai ficar mexendo mais com números, na contabilidade, ou em algum lugar que não precise tanto de comunicação, né? Hoje as empresas têm que ter ferramentas para conseguir identificar isso, né? Claro que perguntar é muito importante. As pessoas que fazem entrevista de emprego, elas têm que saber, têm que perguntar, elas têm que ser mais humanas. Hoje em dia as coisas estão cada dia mais humanas, não pode ser uma máquina, né? Mas existem ferramentas que podem identificar o perfil de uma pessoa. O DISC, por exemplo, que identifica a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade da pessoa. Uma boa leitura dessa ferramenta do DISC consegue identificar para o que a pessoa serve mais. Consegue identificar aonde colocar a pessoa certa para o lugar certo. Então você tem uma vaga de emprego na sua empresa. Você precisa encaixar uma pessoa certa naquela vaga de emprego. Qual é a melhor forma? Você precisa entender como aquela pessoa funciona. E às vezes numa entrevista de trabalho só, você não consegue identificar só com algumas perguntas se aquela pessoa é a pessoa certa para aquilo. Às vezes você precisa fazer com que ela trabalhe, ela com as suas características, ela vai desenvolvendo o trabalho, e aí você vai perceber que aquela pessoa não é certa para aquele lugar. E não tem problema, você vai trocando peças. Mas agora eu preciso encaixar uma pessoa para aquele setor. Então, para você ser mais assertivo, existem algumas ferramentas. O DISC é uma delas, como eu falei agora. O DISC é uma das ferramentas que, se bem interpretada por uma pessoa que tem a capacidade de interpretação dessa ferramenta, faz com que sim, a pessoa certa se encaixe no lugar certo. Até porque hoje as pessoas começam a trabalhar muito jovens, né? E às vezes eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, e eu tive que fazer faculdade, né? E foi tipo assim, minha mãe, ou você faz faculdade ou você faz faculdade. E aí eu lembro que eu conversei com meu irmão e falei assim, mas eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu gosto. Como que eu vou escolher alguma coisa? Ele falou, você tem 18 anos e quer saber o que você quer da sua vida? Eu tenho 30 e ainda não sei. E é meio que assim, né? Você sai da escola, do colégio, você não tem experiência nenhuma. E aí, do que você gosta? Não sei, eu não fiz nada na minha vida ainda. Como que eu vou saber? E eu vi, agora você comentando, que essa ferramenta pode ser muito útil até para o líder que vai contratar essa pessoa conseguir encaixar ou desenvolver uma habilidade nela. Falar assim, olha, eu sou nova, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero fazer exatamente, eu só preciso de uma oportunidade. E o líder com essa ferramenta pode ver, olha, você é uma pessoa mais assim, mais assado. Eu acho que o seu perfil ficaria bom nisso daqui. Se você se desenvolver um pouco mais nessas habilidades aqui, você vai ser um excelente profissional naquilo. Né? Deveria ser tipo assim, regra de final de colégio, fazer uma análise para a pessoa saber
qual que é o perfil dela, porque às vezes a gente não sabe. Hoje tem terapeutas também que têm testes vocacionais especializados em o futuro de uma pessoa que saiu da escola, por exemplo, de um adolescente que não sabe o que fazer. Então, existem terapeutas especializados com testes vocacionais para você saber se aquela pessoa é mais certa para aquilo, porque um adolescente, quando sai da escola, ele está todo perdido. E é aquilo que o seu irmão falou, às vezes com 30 anos você continua perdido, você não sabe para aquilo que você é bom ainda, né? Você precisa ter uma ajuda, você precisa ter um apoio, você precisa ter um auxílio, e hoje existe essa ajuda, existe auxílio, não precisa ficar desesperado, achando que você está sozinho nessa jornada, se você é um adolescente e está aí perdido. Existem testes vocacionais que você pode entender melhor como funciona o seu perfil, qual é o seu modelo de mundo, quais são as suas melhores características, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Porque o grande acerto de uma pessoa é ela fazer com que os seus pontos fortes sejam exaltados e os seus pontos fracos sejam entendidos. Eu tenho alguns pontos fortes, qualquer ser humano tem alguns pontos fortes e alguns pontos fracos. Qual dele você vai dar mais ênfase? Naquilo que você é bom, nos seus pontos fortes, ou naquilo que você é ruim nos seus pontos fracos? É óbvio que você vai dar mais ênfase, você vai estudar mais, você vai caprichar mais nos seus pontos fortes. E os seus pontos fracos você vai entender aquilo que você não é bom. Você vai dar uma ajustada, vai dar uma olhada, vai dar uma corrigida às vezes, mas não vou colocar muita energia do que eu já não sou bom. Eu vou colocar mais energia naquilo que eu já sou bom. Eu acho que a gente falou sobre isso em algum podcast aqui, e a gente estava falando sobre as empresas que são especialistas. Hoje você não vai comprar um móvel em empresas que não são exclusivos de alguma marca. Algum médico que não seja especialista naquela área. Eu tenho uma unha encravada, hoje tem médico especialista na unha encravada do pé. Né? E se eu tenho uma unha encravada no pé, eu não vou num médico geral, num clínico geral. Hoje é difícil você encontrar clínicos gerais. Não que não sejam bons, existem muitos clínicos gerais muito bons. Porém, existem pessoas especializadas para cada tipo de problema. E eu, como uma pessoa que quero cuidar melhor do meu problema, vou buscar um especialista. É a mesma coisa. Exatamente. Eu me especializo naquilo que eu já sou bom. Então, todas as pessoas têm pontos fortes e têm pontos fracos. As pessoas têm que entender, têm que encontrar quais são os seus pontos fortes. E o perdido eu estou perdido, eu não sei no que eu sou bom, mas com certeza absoluta essa pessoa tem coisas boas. E o papel do líder, às vezes, tem que fazer isso. A gente está falando sobre liderança, vamos voltar lá, a gente se perde, vai voltar lá sobre liderança. O papel do líder é saber isso. Qual o ponto forte daquela pessoa? Para que aquela pessoa serve mais? O líder, ele precisa gerir, fazer a gestão de uma equipe. Né? E a equipe tem pessoas que são boas numa coisa, são pessoas que são boas em outra, e ele vai encaixando as pecinhas certas nos lugares certos e vai fazendo com que a engrenagem funcione da melhor forma. Esse é o papel de um grande líder. Saber encontrar qual é a pessoa certa para aquela função, qual é a pessoa certa para outra função. Às vezes elas estão trocadas. Dentro da mesma equipe, o líder consegue fazer essa gestão melhor de pessoas para fazer com que a engrenagem, com que a máquina ande melhor. Então, essa é a habilidade de percepção pessoal, né? Perceber no que as pessoas são boas, no que elas não são tão boas, aonde elas se encaixariam melhor, né? E eu vejo você fazer isso, nós tivemos isso, temos isso constantemente na equipe, que o superior, que o líder maior lá fala, mas o fulano não faz isso, mas o fulano não faz aquilo, mas ele não vai fazer, você vai lá e explica. Não cobra isso dele, porque ele não vai fazer isso, não é o perfil dele, mas ele tem aquele outro ponto positivo que você não está vendo, porque o ponto positivo dele é diferente do seu. Então, você está cobrando que aquela pessoa faça a mesma coisa que você está fazendo, mas ela não faz, porque ela não é boa naquilo, mas ela é boa em algo que você não é. Né? Então, essa seria a habilidade que as pessoas precisam desenvolver. Entender e extrair o melhor de cada uma dos seus liderados para a roda girar melhor. Seria isso. Aí está um ponto muito, muito importante, o entender, né? Porque o entender vem do ouvir. A gente falou no último episódio sobre ouvir as pessoas.
Mas o que eu vejo muito das pessoas em conversações é que elas estão muito mais preocupadas com o que elas vão falar do que com o que as pessoas estão falando. E se perde a comunicação aí no meio. Porque se agora, nesse exato momento, eu não estivesse preocupado e entendendo o que você estava falando, eu não teria pego esse gancho para falar sobre isso, por exemplo. Né? Então, como é que eu capto isso de você para mim poder conversar, ter uma melhor conversação com você nesse assunto que você está colocando na mesa agora? É escutando você de verdade. Então, isso quer dizer que eu não estava preocupado em saber o que eu ia falar. Eu estava preocupado em escutar você de verdade. E as conversações se perdem por causa disso, em tudo. Eu vejo que as conversações se perdem porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com elas, com o desempenho delas, com a performance delas, do que de escutar a outra pessoa. Se elas escutassem melhor a outra pessoa com uma simples palavra, com um simples gesto, elas resolveriam o problema. Como elas não escutam, elas têm que trabalhar uma grande performance para fazer com que aquela pessoa compreenda ela de uma melhor forma, sendo que a compreensão da outra pessoa seria somente eu te escutar melhor. E eu sabendo te escutar melhor, eu compreendendo você melhor, eu resolveria essa questão em segundos. Com um simples não, com um simples sim, ou com um simples fica tranquila, vamos resolver juntos. Porque na sua fala eu venho a entender de que você não precisa de uma grande argumentação. Você precisa de uma tranquilidade. Você precisa de um apoio. Você precisa de um auxílio. Você precisa de uma ajuda. Mas eu preciso entender você primeiro. Para depois falar o que você precisa ouvir. E não o que você quer ouvir. O que você precisa ouvir. Mas o que você precisa ouvir vem de dentro de você. O que você precisa? Você que vai falar o que você precisa. Eu tenho parâmetros. Mas você me fala. Eu te escuto e eu respondo. As ferramentas que eu tenho, a habilidade que eu desenvolvi, né, meio que junto os dois. Eu pergunto para você, você me dá a sua informação, junto com todo o desempenho, os estudos e o conhecimento que eu adquiri, eu consigo entregar para você a solução que você está buscando, né, que a pessoa está precisando para resolver o problema dela e entregar mais. A gente sai um pouco dessa área de liderança, mas talvez tenha a ver aqui a conversação. Casamentos são destruídos por causa disso, por falta de comunicação, por falta de comunicação assertiva. Ah, mas eu converso com meu esposo, ah, mas eu converso com a minha esposa. Você conversa ou grita? Você conversa ou só fala? Porque existe uma grande diferença entre conversar em casal e eu falar com você, e você falar comigo. E eu tô lá no banheiro, eu tô escutando música e você falando. E eu tô nem aí com o que você tá falando e você tá falando. E eu tô muito mais preocupado no que eu vou falar, em contar o meu dia, do que entender o seu dia. E aí que se perdem as conversações. E aí que os problemas entram. E aí que o maligno começa a pegar essas brechas dentro do casamento e destrói ele. E destrói a principal base da sua liderança, né? Que é a sua casa. Né? Se você estiver bem em casa... Eu sabia que tinha a ver com um grande líder aí, ó. Se você estiver bem em casa, você é bom em tudo. Você é um bom líder. Você é um bom gestor. Você é um bom comunicador. Você é um bom liderado. Então, se você estiver bem, na sua base, você está bem com tudo. E se você não estiver bem na sua base, não adianta você ser o melhor lá fora. Alguma coisa está acontecendo ali que você não consegue desenvolver, você não consegue entregar o seu melhor. É isso mesmo. A base tem que estar preparada, né? Porque senão isso vai influenciar você lá fora. E justamente falando disso de comunicação, é a terceira habilidade que nós temos aqui para a gente debater um pouco, para você ensinar ao público, que é a habilidade de aprender a usar histórias para se comunicar, né? Isso é muito legal, porque eu entendi que quando você conta história, fica muito mais na cabeça das pessoas do que quando você chega e fala o que aconteceu, né? Você sempre fala, eu chego em casa para contar alguma coisa, eu até lembro uma situação que você falou assim, mas você chega aqui em casa, sabia que eu vi um cachorro morto na estrada? Pronto, contei a novidade para você. Você já não, você fala, meu amor, eu tava vindo lá de Foz do Iguaçu
pra Cascavel. No caminho, assim, passando uma baixada, não tinha como eu frear, mas tinha um cachorro lá, eu vi assim de relance, mas era um cachorro preto, ele era peludo, assim. Sério, amor? E o que que tinha esse cachorro? Eu já tô lá do outro lado. Nossa, né? Que empolgante isso. Você já me prendeu na comunicação. Sim, ele tava lá. Você acredita que ele tava morto? Que alguém atropelou ele? Deu, nossa. Você conseguiu contar uma história, fazer eu entrar dentro daquilo. E até hoje eu lembro. Até hoje eu vou lembrar daquele cachorro preto peludo que morreu, né? É muito mais impactante você me contar uma novidade ou ensinar com uma história. E eu tento desenvolver isso, que dificuldade que eu tenho. Porque sabia que eu cheguei em casa e vi um cachorro morto na rua? Pronto. Acabou a conversa. O que você poderia conquistar a pessoa, encantar, fazer ela focar em você. Em 10 minutos você contou em 1. E aí você perdeu a graça da coisa, né? Então eu vejo que você ensina muito os nossos liderados com história. Do vagão e da locomotiva, o jacaré em cima da árvore, Sapinho. né? O sapinho. Então, são histórias que você vai usando que todo mundo lembra. Mas isso, claro, são histórias com ensinamentos, e eu vejo que você corrige muito as pessoas com essas histórias. Porque ali... Sem corrigi-las. Isso é incrível. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Sobre como que as pessoas podem fazer, ou que você conte brevemente alguma, e mostre como você consegue ensinar algo contando uma história, por exemplo. Isso é uma habilidade que é só você olhar para a história de Jesus, e aí você entende como que Jesus conseguia convencer as pessoas. Como que Jesus tinha a habilidade de comunicação que Jesus tem. Como que Jesus, em 3 anos, fez tudo o que fez. Meu Deus. Contando parábolas, contando histórias. Né? Eram por histórias que Jesus ensinava. Então, fixava na cabeça das pessoas as histórias que Jesus contava. Né? A parábola do semeador é uma grande história. Né? O filho pródigo. Os talentos. São histórias, né, que Jesus conta, que vai fixando na sua e na minha cabeça. Agora, você imagina naqueles que ouviram a palavra falada, ou seja, Jesus pregando por histórias, né? O quanto eles não assimilavam, o quanto eles não tinham na cabeça deles aquelas histórias, e Jesus corrigia com parábolas, corrigia com histórias. E eu nunca vi Jesus ofendendo ninguém. Porque ele contava histórias. As pessoas, elas mesmas, olhavam para dentro delas e falavam, isso serve para mim. Ele está falando comigo. Sem falar comigo, ele está falando comigo. A carapuça serviu, a gente brinca, né? E essa habilidade que eu comecei a desenvolver foi vendo essas assertividades. De Jesus, por exemplo, né? Como é que eu vou corrigir uma pessoa? Eu lidero muitas pessoas que são muito mais velhas do que eu. Que tem 10, 15, 20 anos a mais do que eu. Então, como é que eu vou corrigir essas pessoas? Eu me sinto mal em ter que corrigir essas pessoas. Então, como que de uma forma eu consigo fazer com que aquelas pessoas precisam ter uma mudança naquilo que elas estão fazendo? Contando histórias. Sim. Eu busco uma história que muitas vezes eu invento na hora. Como é que eu vou ensinar a contar a história? É você ter sensível. Você precisa estar sensível e querer ajudar de fato aquela pessoa, porque histórias você encontra no seu dia a dia. Eu conto a história do meu dia que eu acordei hoje até agora. Eu conto uma história de suspense, eu conto uma história de terror, eu conto uma história cômica. Eu posso contar uma história do meu dia dependendo como ele foi. Então, naquele momento que eu estou escutando aquela pessoa, que eu preciso corrigir, ou que eu preciso resolver aquele problema dentro daquela pessoa, eu preciso montar uma história na minha cabeça para fazer com que ela entenda. Opa, esse chapéu serviu para mim. Sim. E a melhor correção é aquela que eu entendo. A melhor correção é aquela que eu aceito. A melhor correção é aquela que serve para mim. Então a melhor história é aquela que você consegue corrigir a pessoa sem que ela se sinta corrigida. Como eu interpreto melhor o que eu preciso mudar? Com um direto no queixo ou com uma história que eu vou me encontrar nela e vou falar, você tem razão. Eu entendo que o que você está falando me serve.
você foi tão gentil, você foi tão habilidoso em me mostrar o caminho que eu aceito essa mudança, eu aceito que eu tenho que mudar. Eu ia pedir pra você fazer isso agora, mas eu acho que a gente nem tem tempo pra isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, você vai fazer a história desse sapinho, porque essa história, olha, ela é incrível, as pessoas precisam saber. Aí eu vou jogar na internet pro pessoal assistir também, pra vocês terem o exemplo de uma história, de como vocês podem corrigir e incentivar os colaboradores de você, porque é uma história de motivação. O Wagner usa essa história para motivar, incentivar a equipe quando eles estão desanimados, quando eles estão sofrendo pelas falas das outras pessoas negativas, e ele usa essa história para poder motivar. Então a gente fica com compromisso com o pessoal aqui de fazer esse vídeo, ensinar essas pessoas como elas vão motivar, esses líderes, como eles vão motivar a equipe deles Com a história do sapinho. com essa história. Vai ser um exemplo prático para as pessoas verem como esses líderes vão ser muito mais assertivos, corrigindo pelas histórias. Tá bom. Então, só para a gente recapitular, a primeira habilidade que o líder deve desenvolver é a responsabilidade. A segunda habilidade é a percepção interpessoal, entender as pessoas, colocá-las nos lugares certos. E a terceira habilidade é aprender a usar histórias em suas comunicações. Então, esse é o terceiro ponto até agora que nós estamos deixando aqui para você entender, para você desenvolver essas habilidades. Se você está gostando, curte, deixa um like pra gente, que é a única forma que a gente consegue entender que você está gostando, que esses conteúdos têm relevância para a sua vida e pra gente continuar entregando eles para vocês, é você curtindo, compartilhando e deixando um comentário. Então, ajude nós pra gente saber que isso aqui está sendo relevante para você, né? Que bom. Pra gente ir pro quarto passo, para a quarta habilidade que essas pessoas precisam desenvolver para ser um líder assertivo. É ser um bom ouvinte, né? A gente até conversou um pouco sobre isso ontem, né? A gente já deu um esboço aqui Falamos agora há pouco sobre isso também, né? Sobre a dificuldade e o que as pessoas perdem por não ouvir, né? Muitos problemas podem ser solucionados com a resposta que o outro tem, né? Tiver a oportunidade de ir num psicólogo, por exemplo, você vai ver que o psicólogo ele usa as suas falas como resposta dele. E aí você vai no psicólogo e ele fala assim, entendo. E como você resolveria isso? E aí você dá a sua resposta. E aí você sai de lá e ele fala, então, é isso mesmo. É assim que você tem que agir. E aí você sai do psicólogo e fala, meu Deus, ele resolveu a minha vida. Foi você que resolveu o seu próprio problema só por você falar. Exatamente. Você foi estimulado a responder para você mesmo a sua questão, você respondeu, porque você tem as respostas dentro de você, e aí você atribuiu a outra pessoa o sucesso da sua fala, né, da sua resposta. E muitas vezes a gente precisa dessa ajuda, desse apoio, desse auxílio, né, de pessoas extrair o melhor de nós, de pessoas conseguir fazer com que a gente comunique melhor as nossas habilidades, com que a gente resolva uma questão que a gente mesmo gerou, que a gente mesmo criou, porque muitas das respostas, eu repito, estão dentro de nós. A gente só precisa olhar para elas de uma forma diferente, olhar para nós como se nós tivéssemos a verdadeira habilidade, a verdadeira capacidade de resolver os nossos próprios conflitos. Então existem conflitos que nós criamos e temos as respostas. E a outra pessoa, o líder, tendo essa habilidade de escutar, de ouvir de verdade o seu colaborador, consegue extrair as suas próprias respostas sem ter que fazer maiores esforços. Volto a dizer, não fique preocupado com o que você vai falar, e sim fique mais atento no que a outra pessoa tem a dizer. Aí sim, você vai fazer com que as pessoas lhe entreguem o seu melhor. Você vai fazer com que as pessoas façam o seu trabalho de uma melhor forma que você talvez não encontraria as respostas sozinho. E cada perfil tem essa dificuldade, né? Agora você falando isso da importância da gente ouvir. E justamente da aula que você deu falando sobre os perfis e a gente sendo perfil visual, que dificuldade que tem da gente poder ouvir. Só que você já desenvolveu, eu consigo ter a clareza de que é uma habilidade, você consegue desenvolver a habilidade de ouvir
porque o nosso perfil não é um perfil muito ouvinte, é um perfil mais acelerado. Eu sou assim, eu corto muito, você nem terminou a pergunta, ainda mais você que é meu marido, né? Eu já sei o que você vai perguntar, eu já respondo antes e acabo atropelando as coisas no meio do caminho. Então, você tendo esse perfil visual, sendo assim como eu também sou acelerado para falar, e hoje você conseguindo ouvir mais, é porque você desenvolveu essa habilidade. Como líder, você teve que desenvolver isso para poder ter mais assertividade com a equipe, né? Porque ninguém gosta do sabe tudo que fala toda hora, né? Será? Ou será porque eu apanhei muito? Tem isso. Graças a Deus, eu tô tendo um professor, né? Você foi a vida que corrigiu, e a vida bate, o professor ensina, eu nem né? sempre fui assim. Eu tinha dificuldade de ouvir as pessoas. Hoje, falar aqui, parece que você já é mestre naquilo que você faz. Mas mesmo hoje, eu tenho que me policiar bastante para não cortar as pessoas e falar na frente delas. E eu ainda tenho alguns momentos esse ímpeto de cortar você e falar antes de você. E aí o que eu transmito para você? Duas coisas. Ou que o que você está falando não me interessa, ou que aquilo que eu tenho para falar é mais importante do que aquilo que você está falando. E nenhuma dessas duas coisas é bom numa comunicação. Nenhuma dessas duas coisas é bom numa conversação. Então eu tenho que segurar o meu ímpeto, entender que a outra pessoa também tem que falar e ela tem que finalizar para mim começar uma fala, para ter uma comunicação assertiva. Talvez seja o grande marco desse nosso podcast. Ter uma comunicação assertiva. Você tendo a clareza da comunicação, você consegue resolver muita coisa. Eu acho que além disso dos nossos perfis, já vinha uma questão genética, um jeito de nós sermos, a sociedade acelerada também dificulta a gente. Eu vejo que hoje, não é como antigamente você sentava para você ler um jornal, você ficava 30 minutos lendo um jornal. Hoje no Instagram, se as pessoas não fazer vídeo fazer fotos que você tem que ler, você já não quer mais ler? Você já não olha mais o que está escrito nas redes sociais, você vai pulando, né? O tal do TikTok, que é segundos de informação passando rapidamente. Então, você não tem mais paciência para sentar e escutar uma história. As pessoas não têm mais paciência para ficar assistindo ou ouvindo as pessoas com mais tempo. Antigamente, final de semana, qual que era o passatempo? Você ir na casa dos seus vizinhos, sentar tomar um chimarrão, sentar tomar um tererê e todo mundo ficar conversando, né? Hoje, primeiro que as pessoas não têm paciência para escutar. E outras, as pessoas não conseguem nem contar história mais. A minha geração em diante, elas não sabem contar histórias. Tem paciência, né? Não tem paciência para dar esses detalhes, para criar aquela interação. E aí, quando alguém senta para contar algo, você fica tipo assim... Vamos, eu preciso olhar o meu celular, porque não tem nada mais importante para fazer, né? E que chato que é você estar com uma pessoa e a pessoa só falar dela, né? Ela fala dela como se ela fosse a única pessoa ali que importasse na conversa, né? Ela quer falar dela, a todo momento ela quer falar dela, quer dizer, eu venho conversar com você e você só quer conversar de você. Tudo bem, é importante você conversar de você, mas eu também quero falar um pouco de mim. Se nós somos amigos, se nós somos companheiros, se nós somos colegas, se nós somos uma equipe, se nós somos colegas de trabalho, seja lá o que for, se nós somos um casal... Eu também quero falar um pouco de mim, eu não quero só escutar você falar de você. E você conversa com pessoas, e você entra e sai, e você entra, ela está falando dela, e você sai, ela continua falando dela, como se só ela importasse. E aí eu falo com clareza, você tem prazer de conversar com uma pessoa que fala só dela? Não. Não tem. Qual é o prazer de uma pessoa que você vai conversar com um amigo, por exemplo, que só fala dele? Ou seu líder, que tá lá, aquele gavola que só fica falando dos resultados que ele fez, da viagem que ele fez, não tá nem aí pra perguntar pro colaborador como que o colaborador tá, como que foi o final de semana, como tá se sentindo, como tá a família. Não, ele quer contar das viagens dele, quer contar das coisas... Quem nunca já passou por isso, né? Você fica, lá vem aquela pessoa se achar, ou sabe tudo, né? Se torna chato, né? Se torna chato. E você não tem influência sobre ninguém assim. Você perde a admiração das pessoas, Exatamente. Né? Você perde a admiração, você perde a oportunidade de influenciar outras pessoas. Hoje, a habilidade de você ser um bom ouvinte, ela tem que ser desenvolvida.
a todo custo, ela tem que ser desenvolvida. As pessoas estão cada vez mais olhando para o seu próprio umbigo. As pessoas estão se importando somente com elas mesmas. As pessoas estão deixando de olhar para outra pessoa e entender qual é o problema daquela, com o que eu posso ajudar a outra pessoa, no que eu posso desenvolver melhor a outra pessoa. E deixa que outros se preocupem comigo, porque se eu vou me preocupar com o outro, vai ter alguém que vai se preocupar comigo também. E se ninguém preocupar com você, fica tranquilo, Deus está se preocupando com você. Então, qual é a preocupação de ter que eu falar de mim mesmo? É tão bonito, né? Quando vem uma outra pessoa e fala de você, né? E aí conta a sua habilidade, ou conta o seu sucesso, ou conta o seu ponto forte para outra pessoa. Isso é bonito. Agora, eu ter que falar de mim para outra pessoa, poxa, se torna chato. Desagradável. Eu tô querendo mostrar o que para quem, né? Agora, quando vem outra pessoa, eu não falo, e outra pessoa fala de mim, aí é bonito, aí fica bonito. Você chega em algum lugar, né? Você quer ir lá na frente, sentar na primeira cadeira lá na frente. E aí vem alguém e fala para você, olha, amigo, essa cadeira aqui já estava reservada, vai lá para trás. Você tem que sentar numa cadeira lá atrás. Só que o salão já está cheio. Você podia ter sentado na terceira ou na quarta cadeira, mas você quis sentar lá na frente, por ser esse gavola que você falou, você quis sentar lá na frente e alguém pediu aquela cadeira porque aquela cadeira estava reservada e você foi lá para trás no último lugar. Diferente é você se sentar em algum lugar, que não seja aquele lugar de destaque, porque você acha que você merece aquele lugar de destaque. Senta ali no meio. E que bonito é. Alguém te chama do palco, ô fulano, seu lugar é aqui na frente, vem aqui que tem uma cadeira reservada para você. Isso é bonito, não é? Ser honrado pelos outros, não você honrar a si mesmo, né? Exatamente. E isso se aplica nas comunicações. Isso se aplica nas conversações. Se eu me importo com você, você me admira, você olha para mim diferente do que se eu só me importasse comigo. Que bacana. E já estamos nos encaminhando para o final, então a gente vai falar um pouquinho a última habilidade, que é o quinto passo da habilidade, que é 2 em 1, que é motivar e treinar, né? Que é necessário um andar ali meio com o outro, você treina, você desenvolve, né? E a gente vê muitos líderes voltando lá na primeira habilidade, que não pegaram a responsabilidade da liderança. Eles querem somente desenvolver uma vez o treinamento, dar uma motivação, ligar para os seus liderados uma vez por mês e achar que tudo vai continuar subindo, né? Um mês bateu meta, no próximo mês meta maior, começa em janeiro numa meta de 10, quer chegar em dezembro com uma meta de 200, sendo que não está fazendo um acompanhamento e treinando essas pessoas constantemente. E a gente vê que hoje no nosso trabalho, a gente faz treinamentos constantemente com as pessoas e são repetidos, né? Eu lembro que quando eu entrei no negócio, eu ficava assim, nossa, mas o que a gente tem que sempre igual, sempre repetir? As pessoas já sabem. E aí você me explicou que precisa ser repetido para as pessoas fazer. Elas sabem fazer, mas elas precisam estar ouvindo, vendo, num ambiente que aquilo está sendo falado para elas fazerem, né? Nós vemos que se a gente não tá em conexão com a equipe, com os liderados, eles sabem o que eles têm que fazer, mas eles não fazem, porque você, líder, não está lá motivando essa pessoa. Então, eu quero que você fale um pouquinho para nós sobre a importância da motivação e de treinar a equipe. Motivação é aquilo que sobra depois da emoção. Eu saio de algum lugar, de algum evento, de alguma conversa emocionado, eu não saio motivado. Motivação é aquilo que sobra depois quando baixa a emoção. Quando baixou a minha emoção, eu permaneço focado, eu permaneço na linha de conversa que eu tive ou que eu recebi aquele conhecimento, aquela informação, e aí assim eu continuo motivado. Então, motivação é aquilo que sobra depois da emoção. E as pessoas têm que entender também, conhecimento é diferente de treinamento. Conhecimento eu pego em uma sala de aula. Treinamento eu pego no campo. E o líder tem que ter o conhecimento para passar para as pessoas e tem que acompanhar no treinamento. No campo. Então, um bom líder tem que fazer parte dos dois. Do conhecimento, que muitas das vezes é ele que passa a informação, é ele que passa o conhecimento, e do acompanhamento. E o acompanhamento que a gente faz é o treinamento no campo, porque não se treina em uma sala de aula, se recebe conhecimento em uma sala de aula,
se treina no campo. Se o líder conseguir fazer com que isso se una, que essas duas habilidades se juntem, ele consegue ter um sucesso maior. Conhecimento em sala de aula, treinamento no campo. Eu dou conhecimento e acompanho o treinamento, eu tenho um grande resultado. A gente fala que nós temos que seguir um ciclo, né? Você é um líder, então você deu conhecimento, você deu treinamento e você volta a fazer novamente esse mesmo ciclo, né? Porque às vezes as pessoas quando se tornam líderes, elas já estão lá no escritório, já estão montando o flyer, o treinamento para, né, para entregar aquele conhecimento num escritório, numa sala de reunião, mas ela não quer mais se submeter a ir ao treinamento, de ir ao campo. E aí que vem a falha, porque os seus alunos, o seu liderado, a sua equipe, entendeu. Você colocou o conhecimento lá. Só que se você não for para o campo com elas, se você não se submeter a ir ao campo, deixar o sapatinho bonitinho, a gravata do escritório, o ar-condicionado do escritório e ir para o campo de batalha de verdade, não vai servir de nada. Eles precisam ver você fazendo para eles irem atrás de você. Aí você vai fazer uma, você vai fazer duas, você vai fazer três. Aí depois de um tempo você volta, faz de novo, né? Eles precisam dessa motivação de ver você fazendo também, né? Não só, o fulano lá manda eu fazer, mas e se depender dele, sabe o que ele faz? Faço. Eu pego na sua mão e vou junto com você. Eu não tô aqui só pra estar numa sala, numa reunião, te falando bonito, ensinando, instruindo, e você se lasca na hora do fogo da guerra, né? Aí existem duas coisas, né? Você quer conhecer melhor o seu colaborador, então vai pro campo com ele. Lá você vai conhecer de verdade. Você quer mostrar de verdade pro seu colaborador como você é bom, sem falar, vai pro campo. Ajuda ele no trabalho. De um dia, de meio-dia, de algumas horas, não importa. Mas vai pro campo e demonstra do que de verdade você é feito. Demonstra do que de verdade você é bom. Sem falar. Fazendo, lá no campo. Aí ele vai te respeitar muito mais do que do que você somente falasse para ele. Isso aí, muito bacana as nossas habilidades. Eu estou aprendendo muito. Confesso que tem várias que eu tenho que desenvolver aqui, né? Principalmente a de ouvir mais as pessoas. Eu espero que você aí do outro lado também tenha entendido e que você se dedique para desenvolver essas habilidades, que o Wagner, ele atua no campo todos os dias, aplicando isso com a equipe. Como nós falamos no início, não é uma teoria, é uma prática, é uma vivência. Nós recorremos uma fita do que é feito no dia a dia do campo para falar para o pessoal. Porque muitas teorias a gente pode encontrar em livros, pode encontrar em outros lugares, mas aqui é o que você faz. Exatamente. Né? É a prática dando certo. Então, essas habilidades, você ser uma pessoa responsável, você entender aonde colocar os seus colaboradores no lugar certo, você ser mais ouvinte, você motivar, você treinar, são habilidades que você pode desenvolver e que vão dar um grande resultado no seu negócio e na sua equipe. Posso Pode. só falar um último negocinho antes de você terminar? Não, eu queria falar o seguinte, que algumas pessoas me perguntaram nessa última semana, Wagner, mas você não leu o livro tal? Eu vi o seu podcast, achei muito legal, achei interessante, mas você não leu o livro tal? Eu falei, eu li o livro tal, mas não foi o que funcionou comigo. Não foi dessa forma que funcionou comigo. O que funcionou comigo foi o que eu contei lá. Foi do jeito que eu contei lá. Então, muitas das vezes você lê o livro e você vê como funcionou na outra pessoa, e de fato deve ter funcionado mesmo com a outra pessoa, mas não se aplicou em mim. O que funcionou comigo foi a outra forma e de outra forma. Então, eu não posso contar o que eu li no livro. Uhum. Eu vou ser mentiroso se eu contar o que eu li no livro. Eu vou ter que contar o que eu vivo. E o que eu vivo que deu certo, deu certo. E o que eu vivo que deu errado, também deu errado. Então, eu acabei de falar para você. A habilidade de ouvir é uma habilidade que eu ainda continuo desenvolvendo ela todos os dias. E continuo falhando. Eu acho que essa habilidade é uma das habilidades que eu tenho mais dificuldade, que eu tenho que me policiar muito mais. Uhum. Porque todo dia ela está dentro de mim, esse ímpeto de falar antes dos outros. Então, isso eu tenho em conta, que eu sou assim e eu tenho que me controlar, eu tenho que me cuidar. Então, a gente vem aqui para falar o que de fato a gente é, não o que a gente leu. A gente estuda muito, a gente aprende muito com os livros, mas a gente aplica muito, né? A gente tem que, nem você falou, o que deu certo para um não dá para o outro. A gente tem que colocar à prova o que a gente está aprendendo,
que esses conhecimentos, e a gente tem livros maravilhosos, pessoas que Com nos certeza. ensinam, que agregam constantemente em nós extraímos de lá, colocamos, e nós temos essa sorte. Isso é um privilégio, porque tem gente que lê muito livro e não tem onde aplicar, porque ainda não chegou numa posição de liderança, ainda não tem aonde aplicar, ainda tá, infelizmente, numa empresa, lá num CLT, que não consegue ainda aplicar muita coisa que gostaria de aplicar, né? Nós temos essa sorte de poder ler e já aplicar com a equipe, com o nosso próprio negócio, seja um livro de finanças, de gestão, a gente consegue modificar a nossa própria gestão do nosso negócio. É sobre liderança, a gente consegue aplicar na nossa equipe de liderança. É sobre falar melhor, a gente consegue aplicar isso, né? Então, a gente tem uma sorte grande de poder aplicar o que a gente tá aprendendo. Pessoal, finalizamos esse episódio. Espero que tenha contribuído muito com você, que você tenha aprendido essas habilidades aqui, que você possa estar aqui constantemente aprendendo conosco, que tudo que nós estejamos entregando para você esteja contribuindo para a sua vida e para os seus negócios. Se você gostou, compartilha com um amigo seu, nos ajude a levar essa mensagem, esse conhecimento para mais pessoas e até semana que vem para o próximo GirotoCast.